Muito bem, nós vamos iniciar então a análise do código-fonte, mas antes disso a gente vai dar uma olhada no site NHForge. A gente inicia a análise do nosso fonte pela camada de serviço e especificamente pela camada de persistência, que é a camada que a gente desenvolve utilizando o NHibernate. O NHibernate, que é um projeto livre e aberto e que está hospedado no nhforge.org. E aqui nesse site, nhforge.org, você vai conseguir tanto encontrar alguns documentos, quanto baixar a última versão das bibliotecas que são necessárias para fazer o NHibernate. Tá ok? Fazer o NHibernate funcionar na sua aplicação. Muito bem. A gente vai então iniciar a análise da nossa camada de persistência. A camada de persistência roda no servidor e por esse motivo a gente então desenvolveu utilizando o Visual Web Developer. Nós vamos abrir o nosso projeto Conciliação Service. E aqui está o projeto com as pastas, né? A gente tem a pasta Model, onde a gente vai armazenar os nossos DTOs e os nossos DAOs. Né? No caso aqui a gente vai ter um só. E nós temos também a pasta NHibernate, que é uma pasta que vai armazenar uma classe que vai nos auxiliar a abrir as sessões com o banco de dados. Quando a gente inicia o desenvolvimento de uma aplicação utilizando o NHibernate, a primeira coisa que nós temos que fazer é, antes de mais nada, baixar as bibliotecas, né, que estão disponíveis lá no site que eu mostrei anteriormente e adicionar ao projeto, aqui na seção de referências, né? Então eu vou ter a adição destas bibliotecas aqui, né? NHibernate bytecode, anti-LR3 e ESI e essa linfoo. Além, é claro, da biblioteca que contém o driver para acesso à base de dados, que no nosso caso é MySQL, tá ok? Então, primeira coisa, adicionar as bibliotecas ao projeto. Na sequência, nós vamos fazer modificações no nosso arquivo de configuração, no webconfig. Tá ok? Que modificações são essas? São modificações para que o NHibernate seja carregado, né? Seja configurado, melhor dizendo. São configurações, são instruções de configuração, parâmetros de configuração do nosso NHibernate. Então, isso aqui você vai... depois que fizer a primeira vez, você vai sempre copiando e colando nos seus projetos, né? Mas na verdade são duas seções principais, uma config sections e uma hibernate configuration, e essa aqui que é a mais relevante. Aqui então você vai definir o provedor da conexão, o dialeto, que no caso é o MySQL, o driver, a conexão, a string de conexão e assim por diante. Lembrando que aqui no meu caso eu tenho um comentário aqui, um código comentário, que esse código aqui comentado refere-se à substituição do mapeamento da base de dados do MySQL para o mapeamento da base de dados do SQL Server. Tá ok? Então, eu vou ter essa seção aqui a mais, essas duas seções a mais no meu arquivo webconfig, web.config, tá ok? Para iniciar a configuração do NHibernate. Além dessa configuração, eu vou ter então eu tenho os parâmetros configurados no meu webconfig, eu tenho as bibliotecas adicionadas a referências, eu vou então criar o meu NHibernate Helper, que vai ser o cara ou a classe que vai ser responsável por carregar essa configuração e, vamos dizer assim, instanciar o NHibernate na minha aplicação, ou ativar a minha camada de persistência, tá? Com o NHibernate. Então nós vamos, para isso a gente vai declarar aqui uma variável estática, né? Que vai ser a nossa session factory. E nós vamos criar uma configuração. Vamos solicitar a configuração e vamos adicionar o assembly do nosso projeto, né? Que no caso é o Conciliação Service. E na sequência eu vou solicitar a criação da minha Session Factory. A Session Factory, então, que é responsável pela abertura de conexões ou de sessões junto ao banco de dados, né? Ou sessões no nosso banco de dados, no caso MySQL. Tá ok?
Muito bem, uma vez então que eu fiz essas 3 operações básicas, né? Adicionei referências, modifiquei meu webconfig, criei a minha Session Factories. Isso significa que eu estou com a infraestrutura da camada de persistência pronta. Tá? Na sequência, a gente vai partir então para o nosso pacote Model. E aqui então, uma vez que eu tenho a infraestrutura pronta, eu posso começar a fazer o mapeamento das tabelas, tá ok? Eu tenho, além do mapeamento das tabelas, eu tenho também o meu DAO, né? E, na verdade, antes de falar do mapeamento das tabelas, eu vou falar do meu DAO. Eu vou ter uma interface, e esse aqui vai ser um DAO genérico, portanto a interface também é genérica, ou seja, essa interface vai definir, vai ser a especificação do DAO que vai trabalhar com DTO, que vai ser definido durante a execução do sistema, tá ok? Ou durante a codificação do sistema. Então aqui eu utilizo esse identificador aqui para marcar que é uma interface genérica. Essas aqui são as 5 operações básicas que todos os DAOs, não só desse projeto aqui, que na verdade esse projeto só tem esse DAO, mas dos demais projetos do projeto ERP em C#, devem implementar uma interface que define as 4 operações básicas, que são salvar, atualizar, excluir e selecionar, e define uma 5ª operação, que é o select de um único elemento pelo ID, tá ok? Então eu vou ter a operação salvar, atualizar, excluir, selecionar por ID e selecionar. Aqui nós temos então o nosso DAO genérico, que implementa a nossa interface IDAO. E aí aqui então, esse DAO genérico, para ser instanciado, ele depende de uma sessão com o banco de dados, ou seja, ele só vai conseguir fazer as operações no banco se ele tiver essa sessão que me fornece esse acesso ao banco de dados, e por esse motivo eu tenho então a minha classe Enablement Helper. Então, como o meu DAO depende da sessão, no construtor ele já pede a sessão, tá ok? E aqui eu tenho a implementação dos métodos, né? Observe então que eu tenho um método público de salvar um determinado objeto. Esse método retorna um inteiro, se o caso o resultado é -1 não deu certo, resultado 0, tudo ok. E a única coisa que a gente faz é chamar a sessão session.save objeto, tá ok? Mesmo vale para o update. A diferença é que agora eu vou ter um session.update. Lembrando que esse objeto que vem como parâmetro no método, pode ser qualquer DTO meu que esteja devidamente mapeado por meio de um arquivo hbm.xml com um banco de dados. E esse mapeamento eu vou mostrar na sequência, não se preocupe com isso agora. Eu vou ter um método delete, que é a mesma estrutura. A diferença aqui é que eu vou chamar o session.delete ou delete, tá? Na sequência, o outro método, que é o método de select, que vai fazer uma listagem. Esse método aqui, um pouco mais complexo do que os métodos anteriores, né? Ou bem mais complexo, né? Porque na verdade eu vou ter um select que vai me retornar uma listagem de objetos que respeitem a essa minha condição de filtro, tá ok? Então, esse objeto que vem como parâmetro, ele é utilizado como um elemento de filtro da minha consulta, tá certo? Então eu vou ter um instanciamento aqui da minha lista de resultado, que é a lista que eu vou retornar. Observe que é um método que retorna, né? Uma lista. E aqui então eu vou criar o elemento de filtro, que é chamado de exemplo, né? Então eu vou criar esse elemento de filtro de acordo com os parâmetros que foram preenchidos no meu objeto, as propriedades, e vou fazer uma configuração, tá ok?
aqui está a configuração dessa forma de filtragem. Uma vez que eu criei esse element filter, eu vou criar uma query, uma critéria. Essa critéria vai ser definida, especificada para o tipo de objeto para o qual foi instanciada essa classe, e vou adicionar então o meu filtro que eu defini aqui. Na sequência eu vou chamar o list, que vai me retornar uma lista com os objetos que atendam à condição de filtro. Muito bem. Na sequência o select por ID, uma estrutura muito parecida com as anteriores, onde eu vou ter um elemento de resultado que vai ser definido durante a codificação do sistema, quando eu estiver implementando as classes que vão chamar esse meltdown. Vou chamar o método get e vou passar um inteiro, que é o ID do registro que eu estou procurando no banco de dados, tá ok? E na sequência aqui eu vou retornar esse resultado. Por fim, eu tenho o método saveUpdate. Observe que esse método saveUpdate não está nem definido na interface. E, na verdade, ele está aqui porque em outro módulo do projeto RP foi necessário a gente desenvolver a gente precisou desse método saveUpdate. Por esse motivo, então, a gente acrescentou aquela época lá esse método e não retirou, né? Porque é um método que pode ser útil em alguns momentos. Na verdade, ele poderia até estar na interface e não está. Mas esse método aqui ele procura o registro no banco. Se tiver o registro, ele atualiza. Se não tiver, ele inclui, tá ok? Então aqui ele ou inclui ou atualiza o objeto que vem como parâmetro na chamada do método. Muito bem, então em relação ao nosso DAO genérico, é isso, né? Essa aqui é uma classe de DAO, então, que ela serve para salvar qualquer objeto, qualquer entidade que seja persistente. E por entidade que seja persistente no banco de dados, a gente entende aquelas entidades para o qual a gente tenha esse arquivo aqui, o arquivo de mapeamento do Hibernate. Tá? Muito bem, a gente vai iniciar a análise do nosso arquivo, dos nossos DTOs e os seus respectivos mapeamentos pela nossa tabela principal do sistema, que é a tabela extrato conta banco, tá ok? Que é essa tabela aqui. E nós vamos então abrir a classe, o DTO primeiro, né? Lembrando que sempre o DTO, que nesse caso aqui é o extrato conta banco, o DTO ele vai estar mapeado, as propriedades dele vão ser idênticas às colunas que eu tenho lá, em geral, né? Em geral elas serão idênticas às colunas que eu tenho na minha base de dados. Então observe aqui que eu tenho estas colunas, né? Um total de 11 colunas. Eu vou ter no meu DTO as mesmas 11 colunas, tá ok? Começando com ID conta caixa, mês, ano, por aí vai, até observações. ID conta caixa, mês, ano, até observações. Tá certo? Então são as mesmas colunas, respeitando os tipos, tá ok? Respeitando os tipos que eu estou trabalhando, que eu tenho na minha base de dados, eu tenho que respeitar no meu DTO. Tá certo? Antes de continuar com o Hibernate, eu vou falar um pouquinho dessas anotações. Essas anotações aqui são anotações relativas ao WCF, tá? Essas anotações identificam que esse DTO aqui é um contrato de dados e que ele tem membros de dados, ou seja, é um DTO que vai transitar entre a minha aplicação cliente e a minha aplicação servidor. A aplicação que roda lá no cliente com WPF e a minha aplicação que roda no servidor com WCF em Hibernate. Muito bem, então veja só, eu tenho um DTO
E esse DTO está mapeado na razão de 1:1 com a respectiva tabela do banco de dados. E como é que o NHibernate vai saber que no momento em que eu receber um extrato, um objeto que seja do tipo extrato conta banco DTO, como parâmetro do método save lá do nosso NHibernate DAO, lá o método save do nosso DAO, como é que ele vai saber que esse DTO tem que ser persistido na tabela extrato conta banco, tá, ok? Que é esta tabela aqui. Como é que ele vai saber disso? Ele sabe por meio deste arquivo aqui, que é o arquivo HBM_XML. Tá certo? Então veja só. Esse arquivo aqui é um arquivo padrão também. Eu vou mostrar esse primeiro aqui, mas na verdade o que você vai fazer sempre, em geral, é copiar e colar e fazer poucas modificações, né? Para que funcione com as demais tabelas e demais DTOs. Mas aqui eu vou ter então um item principal, que é esse mapeamento em Hibernate. E aqui eu vou definir o assembly, no qual se encontra o meu DTO. O namespace dele, né? E aqui uma configuração de lazy para false, né? Aqui eu vou ter então definido um segundo elemento, que é a classe, né? Para o qual está mapeado esse arquivo, né? Então veja só, nesse caso eu estou mapeado esse arquivo para essa minha classe aqui. Esse arquivo então faz o mapeamento dessa classe extrato conta banco DTO para a tabela extrato conta banco no meu banco de dados. Então dessa forma aqui eu tenho uma amarração entre classe DTO e a respectiva tabela do banco de dados. Muito bem. Os demais campos são os campos que eu tenho na minha tabela e no meu DTO, os campos que eu tenho na tabela e no DTO, além do campo de ID, né? O ID, campo ID, então ele tem uma tag específica, né, para ele, que diz para o Hibernate qual que é o campo que identifica essa minha entidade persistente. Os demais mapeamentos, os demais DTOs têm mapeamento muito parecido. Por exemplo, check DTO. Mapeamento muito parecido também. O que diferencia no caso aqui são a quantidade de colunas, né? Então observe. Então, como eu tenho menos colunas, obviamente no meu DTO eu vou ter menos colunas também. Então os demais mapeamentos são idênticos. Um mapeamento que é diferente é o mapeamento da parcela pagamento e da parcela recebimento. Na verdade, esses mapeamentos aqui eu adicionei no projeto, mas eu não estou utilizando eles por enquanto, tá ok? Mas eles já fazem parte aqui do projeto. Então, qual que é a diferença desse mapeamento aqui, né? Então, a diferença aqui é o seguinte. Eu tenho aqui, além das propriedades básicas, né? Observe aqui, que são essas aqui, eu tenho uma propriedade que é um outro DTO, tá certo? Que é esse tipo pagamento DTO. Por esse motivo, como eu tenho essa propriedade aqui é um outro DTO, e esse outro DTO, tipo pagamento DTO, que aí é um DTO mais simples, ele tem o seu arquivo de mapeamento. Esse arquivo deste DTO tipo de pagamento é um arquivo convencional e idêntico, ou muito parecido com aquele que eu mostrei anteriormente. No entanto, o parcela pagamento que tem esse mapeamento diferenciado, né, que faz referência a um outro DTO que também é uma entidade persistente, uma classe persistente, ele tem um arquivo HBM um pouco diferente. Além dos elementos básicos, né, como mapeamento Hibernate, classe, ID e propriedades, eu vou ter um outro elemento, que é o elemento many-to-one, que justamente faz o mapeamento desse meu tipo. No caso aqui é tipo pagamento, né, que era o que eu estava mostrando. Tipo pagamento DTO. Esse many-to-one, então, ele vai mapear esses meus DTOs de tipo de pagamento, tá ok? Fazendo
Ou seja, o objeto que é o tipo de pagamento DTO, que está na propriedade tipo de pagamento, ele vai cruzar com a coluna ID da minha tabela. Então veja só. Aqui na minha tabela pagamento, parcela pagamento, eu vou ter um tipo de pagamento, e esse tipo de pagamento ele vai cruzar justamente por esse ID tipo de pagamento com a tabela tipo de pagamento. Tá ok? Então aquele ID tipo de pagamento vai cruzar com esse ID aqui, que é o ID da tabela tipo pagamento. Com exceção desse mapeamento, que tem essa diferenciação, todos os demais mapeamentos, você pode observar posteriormente com mais calma, né? São feitos da mesma maneira. Tá ok? Inclusive esse mapeamento conta caixa, né? E com exceção desse mapeamento extrato conta banco DTO, os demais mapeamentos eles são mapeamentos auxiliares, né? Na verdade, eles vão me trazer mais informações para que eu consiga fazer o meu conciliação funcionar, tá ok? Mas a tabela em que a gente faz persistência e etc. é essa tabela aqui, a tabela extrato conta banco. Muito bem, visto isso então, na sequência a gente vai iniciar a análise do serviço WCF, tá ok?